Louvei ao Senhor porque o primeiro cântico foi falar sobre a luz do mundo. E é algo que o Senhor colocou no meu coração hoje, para falarmos um pouco, meditar juntamente com os irmãos, é uma pequena meditação sobre a luz do mundo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 6. 2 Coríntios 4, 5 e 6. Lá nos diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em vosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse texto é maravilhoso. Cristo, a nossa luz. Gente, quando Deus começa a te ensinar, a te trazer revelação de algumas coisas, é tremendo. Aí a gente percebe como é profundo. A gente sempre canta, profundas riquezas do saber e do conhecimento. Saber e o conhecimento de Deus. É tremendo quando o Senhor começa a se revelar a cada um de nós. Eu creio que cada um dos irmãos aqui tem experienciado isso. E louvamos ao Senhor por isso. E sabemos, esse texto fala sobre que resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para, digamos assim, em nossas palavras, para nos iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sabemos que não existe comunhão entre trevas e luz. Nós sabemos disso, porque lá na criação, quando o Senhor já fez, criou todas as coisas, lá em Gênesis 1, 4 e 5, Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. E trazendo isso para a nossa realidade hoje, as trevas, para nós, podemos dizer que é uma cegueira, é uma escuridão, falta de visão. E por que não dizer uma noite no reino espiritual? E lá em João 3,19, já nos fala algo sobre isso, que o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E essa luz nós sabemos que quem foi que veio ao mundo? A pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Os homens viviam, infelizmente hoje ainda muitos vivem nessa escuridão e nas trevas. Mas nós louvamos ao Senhor, porque um dia aprove o coração de Deus revelar o Filho de Deus, Filho dele a nós. Essa luz que nos tirou das trevas onde nós estávamos e nos trouxe para a luz do seu reino, do seu amor. Nós sabemos como o pecado entrou no mundo. E depois disso o homem passou a viver em profundas trevas, afundado no pecado. Nós sabemos, desde lá de Gênesis, como tudo começou. E sabemos que nós também nascemos em Adão. E por isso nascemos mortos espiritualmente, em densas trevas. O velho homem é totalmente, como se diz, afundado na lama. Já nasce no pecado, afundado no pecado. Mas que bom que um dia houve uma cruz, onde o Pai deu o seu Filho para que ele morresse ali e através da ressurreição dele resplandecesse a sua luz e nos resgatasse dessa escuridão da vida de pecado. Lá em Romanos 5,12 é a confirmação de que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E por conta disso a morte. E louvamos ao Senhor porque seu grande amor e a sua misericórdia que manifestou graça ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Que amor, que misericórdia do Pai. Jesus é a luz e somente Ele pode tirar o pecador da escuridão da morte, do inferno e transportá-lo para o seu reino. Isso nos diz lá em Colossenses 1, 13 e 14, que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Quando a gente para pensar em toda essa obra maravilhosa que o Senhor permitiu naquela cruz, onde nós podemos ter a remissão, a nossa justificação, o nosso perdão, a gente até fala, Senhor, a gente se quebranta diante dele e fala, Senhor, o que sou eu? O que somos nós? Para merecer tão grande amor, tão grande misericórdia, tão grande salvação, tão grande perdão. E nós só temos que louvar e adorar esse Deus, porque essa obra é indescritível. Nós temos um exemplo ali na vida de Paulo, que Paulo, ele era um religioso perfeito, ele era irrepreensível. Diante de tudo aquilo que ele conhecia da lei, ele fazia tudo, eu acredito que perfeitamente, religiosamente, cuidadoso em tudo aquilo. Porque ele acreditava naquilo que ele conhecia. Então ele era fiel àquilo que ele conhecia. Mas lhe faltava uma coisa. Lhe faltava ter a visão da pessoa de Cristo. E nós sabemos, toda a história de Paulo. E mesmo na escuridão do seu entendimento, ele se considerava reto diante de Deus. Porque ele achava que, seguindo a lei, ele estava reto, fazendo perfeitamente tudo o que era correto. Então ele era firme em tudo aquilo. Ele fazia o que fazia achando estar certo e sendo fiel ao que ele sabia sobre a lei. Até que um dia as coisas mudaram na vida de Paulo. Até que um dia a luz o atingiu e lhe deu a visão da pessoa de Jesus Cristo. Lá em Atos 9, assim que não vamos ler, mas lá relata esse encontro. Fala sobre esse encontro e a sua conversão. Naquele dia, Paulo foi impactado pela luz da pessoa do Senhor Jesus. E daquele dia em diante, Paulo não era mais o mesmo. Paulo se tornou uma outra pessoa. Antes ele conhecia as Escrituras, mas estava em trevas. E por que não dizer que nós já passamos por essa experiência? Não? Nós, cheios de conhecimento, porém sem uma revelação da pessoa verdadeira de Cristo, desse verdadeiro Evangelho que transforma. Às vezes nós fazíamos tantas coisas para o Senhor, para a igreja, acreditando que estava fazendo certo, quando na realidade, sem a luz das verdades de Cristo, acreditando em tantas coisas que não eram verdadeiras. Coisas até boas, digamos assim, porque da religião tudo é bom, E sabemos, irmãos, que Paulo, depois desse encontro, ele nunca mais foi o mesmo. Quando ele caiu em terra, no momento que viu a luz, podemos dizer que foi o fim da pessoa dele, foi o fim em si mesmo. Porque sabemos que ele ficou sem enxergar, mas quando se lhe abriu os olhos, era um novo Paulo, era uma nova pessoa. Ele ganhou a vida de Cristo,
E para nós hoje não é diferente. A crucificação, na crucificação e na ressurreição do Senhor Jesus, também ganhamos uma nova vida. Porque a sua luz brilhou e nos tirou da escuridão das trevas em que vivíamos, afundado no pecado. A luz brilhou através de Cristo e nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para essa luz maravilhosa. Tem uma frase que eu achei muito interessante de J. Tauler, que diz: quanto mais essa luz pura é derramada sobre nós pela grandeza de Deus, mais nitidamente vemos nossa pequenez e o nosso nada. Aleluia por isso, louvado seja o Senhor por essa revelação. Porque cada vez que a gente para examinar a nós mesmos diante de Deus com sinceridade, quando nós oramos aquilo que Davi fala, né? Sonda o meu coração e vê o que há em mim, irmãos, é vergonhoso, porque o Senhor vai revelando a nós como nós não somos nada, como nós somos falhos, como nós necessitamos a cada dia da sua misericórdia, da sua vida. Basta uma circunstância apertar o nosso calo e é revelado o que nós somos. Por isso que é precioso, como o seu pastor diz, né? Quando nós somos tratados, trabalhados no Senhor, pelo Senhor, porque é esse trabalhar que vai marretando essa casca grossa, esse velho homem, esse coração endurecido, para que Cristo vá se manifestando. E é muito bom porque o Senhor vai revelando a nós mesmos aquilo que realmente nós somos, aquilo que realmente nós temos no nosso coração. Isso é precioso demais. E que bom que um dia o Senhor se revelou a nós. A luz no caminho de Damasco fez Paulo entender que o significado da glória de Deus é uma pessoa, que é Cristo. E que cada dia nós possamos entender e ter essa revelação do Paulo de Cristo. Em 2 Coríntios 4:4 nos fala assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele está se revelando a nós. Isso é precioso demais, isso é vida. Quando a luz resplandece, acontece a revelação da nossa verdadeira condição, nosso verdadeiro estado. Ela nos humilha, abate e lança por terra, porque tudo isso é amor. Só assim nós nos esvaziamos daquilo que somos, quando somos lançados no pó mesmo. Porque aí é só a pessoa de Cristo que pode se revelar a nós e nos fazer uma nova criatura. E para isso Ele precisa, muitas vezes, nos humilhar sim, quebrantar sim, para que essa obra seja feita, seja completa em nossas vidas. A morte do velho homem na cruz com Cristo significa o fim de nós mesmos. Louvado seja sempre por isso. Porque nós precisamos morrer de verdade. Porque a luz que a pessoa de Cristo precisa resplandecer através de nós temos que ser como canais dessa luz, para que vidas sejam alcançadas para a glória do Pai. No momento da crucificação, até o pastor pregou esses dias atrás, né? Houve trevas por 3 horas.
porque Ele recebeu o pecado o nosso pecado no seu corpo. E naquele momento Deus Pai se apartou do seu Filho. Ali houve solidão, houve trevas, quando o pecado nosso caiu sobre Ele. Ele morreu a nossa morte na cruz. Ao ressuscitar, Ele venceu a morte e as trevas para termos a luz da vida. Quando Cristo nos atinge com a sua luz, nos tornamos como condutores de sua luz, que não podem ser apagados. Lá em Mateus 5, 14 e 15, olha, eu falo, Senhor, é tremendo, porque eu já tinha lido tantas vezes esse texto, mas não sei, o Senhor falou comigo diferente sobre esse texto. Mateus 5, 14 e 15, que diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Aí eu comecei a meditar. Nós somos a luz do mundo. E não se acende uma candeia para colocar debaixo. Quem que acende uma luz? Pode ser antigamente uma lamparina ou uma vela para colocar debaixo de um móvel. Não, você coloca em algum lugar para quê? Para que haja claridade ao redor da luminosidade. E eu vejo isso aqui, é quase como o ID que Jesus deu aos discípulos antes da sua ascensão. Porque se Ele nos revelou, se o Pai nos revelou o seu Filho, que é a luz, e nós somos condutores, nós somos um canal que Ele usa, então, meus irmãos, bora lá. Não podemos ficar aqui nesse mundinho acomodadinho, não. Porque se alumia a todos os que se encontram na casa. Podemos dizer que essa casa é onde nós estivermos. Trabalho, escola, faculdade, com os amigos, com a família. Nós temos que ser a luz. Uma coisa que nós temos que atentar é que somos a luz do mundo, como lemos agora em Mateus. E penso que isso significa que é ao mundo que temos que resplandecer a vida de Cristo. Porque eu penso, se eu estiver errado, o pastor pode me corrigir, eu penso que aqui o templo, que é a igreja de São Paulo, aqui onde nós nos reunimos, é um lugar para nós termos. Primeiro, viemos aqui para adorar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor, para termos comunhão com os irmãos, ouvirmos a palavra, sermos ensinados. Aqui já está cheio de luminosidade. Se nós acendermos mais alguma luz aqui, vai fazer diferença? Não, mas apaga tudo. Acende uma só, vai fazer diferença. Então, aonde nós temos que ser luz? Não é aqui, não. Aqui a motivação é lá. É lá das pessoas que vivem nas trevas que nós temos que ser luz. Que temos que testemunhar de Cristo. Que temos que exalar o bom perfume de Cristo, sendo testemunhas vivas dessa salvação. É lá que nós somos usados por Deus para falar. Porque eu penso, se nós cremos na soberania de Deus, que Ele é soberano e que nada acontece sem a sua permissão, sem ser a sua vontade, irmãos, então não é por um acaso que de repente aparece uma pessoa que o Senhor permite uma amizade. Não é por um acaso, eu não sei vocês, mas
Eu sou fã, eu sou, digamos assim, já sou assim, acostumada que o Senhor sempre coloca pessoas muito difíceis no meu caminho. Pessoas difíceis de lidar. O Senhor já colocou ateu que não acredita em Deus, que vivem, pessoas difíceis mesmo, que têm uma mentalidade totalmente perversa, pervertida, afundada no pecado. Mas eu creio que na soberania de Deus isso não é por acaso. Que o Senhor nos coloca pessoas no nosso caminho, seja no trabalho, na faculdade, caminhando. Que o Senhor permite que temos um relacionamento de amizade. Não é à toa. É para que nós sejamos luz, para que nós falemos do Evangelho que salva, que liberta. Porque como essas pessoas vão conhecer a verdadeira luz se ninguém falar? Porque, gente, uma coisa bem séria. Falar de Jesus, de Deus, as redes sociais estão cheias. Cheio de texto bíblico, cheio de frasezinha, cheio de... né? Que até os católicos, tudo tem que ter mania, né? De colocar. Mas eu falo da luz verdadeira, do Evangelho. Esse que salva de verdade, esse que transforma de verdade. E eu creio que Deus não tem colocado isso, não tem nos ensinado isso para nós ficarmos como debaixo de um móvel, escondidinho no nosso mundinho aqui dentro da igreja. Não, é para nós sermos lá fora, para nós falarmos. Porque como as pessoas vão ver uma novidade de vida? Como que as pessoas vão ver que pode ter uma vida totalmente diferente? Como que as pessoas vão saber que o Evangelho, que Cristo realmente salva, liberta, perdoa? Como? Porque aqui dentro todos nós ouvimos isso semanalmente, ou lemos a palavra semanalmente em casa. Não é aqui que precisa, é lá. É lá na nossa convivência. E isso é muita responsabilidade que nós temos que ter, irmãos. Porque as pessoas vivem nas trevas. E o Senhor tem nos dado a sua luz, tem nos dado a vida do seu Filho, para que nós possamos também alcançar vidas, para que sejam salvas, para a glória do Senhor. E é isso que o texto de Mateus 5 nos fala, que nós temos a vida de Cristo. E se somos a luz do mundo, não podemos ficar no nosso mundinho só entre os cristãos e achar que está tudo certo. Não foi isso que o Senhor Jesus fez quando Ele esteve no mundo. Ele vivia entre os pecadores e por isso Ele foi criticado. Ele não tinha o momento dele com os discípulos, tinha o momento que Ele pregava para a multidão, tinha. Mas tinha um momento que Ele era criticado porque o pessoal fala, olha lá, Ele está lá no meio dos pecadores. Isso significa que nós temos que falar do Senhor Jesus. Por mais perversa que a pessoa seja, por mais incrédula que ela seja, porque a obra não é nossa, é o Espírito. A Bíblia fala que é o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas o Senhor poderia, como diz a palavra, ter mandado os anjos para sair pregando, mas não, irmãos. Ele fez essa obra em nós, está fazendo essa obra em nós, para que nós sejamos esse canal, as pessoas que Ele vai usar para ganhar essas pessoas, para tirar, para mostrar que eles têm uma esperança de sair das trevas. Isso, irmãos, é uma ordem que nós temos. O ide de Jesus, ide por todo mundo.
Isso não quer dizer que você tem que pegar, arrumar a mala e sair que nem louco, vou para a África, vou para isso. Não, se você tem um chamado, é diferente. O missionário é totalmente diferente, né? Mas o nosso ídolo muitas vezes está no meio da nossa família, está no nosso trabalho, está na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa sala de aula, está na nossa roda de amigos, está naqueles ainda que o Senhor vai colocar na nossa vida ainda. E nós temos que levar isso muito a sério, sabe, irmãos? A gente sabe que a vida do Senhor está próxima. E quantas pessoas estão morrendo em densas trevas. E eu penso que as riquezas que o Senhor tem nos dado não é para ficar aqui conosco apenas. Porque eu tenho certeza que um dia isso vai ser cobrado de nós. O que nós fizemos com tudo aquilo que o Senhor nos deu, com tudo aquilo que o Senhor se revelou. O que nós fizemos? Escondemos a nossa vida ali de baixo para não brilhar? Que a luz de Cristo não brilhe e não alcance as pessoas que estão no mundo? E é vital das nossas vidas que nós tenhamos uma visão e os olhos abertos para vermos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para não perecermos na escuridão das trevas e para levarmos a luz de Cristo aos que estão nas trevas, sem esperança. Precisamos ter esse compromisso diante do Senhor. Quando o Pai nos revela seu Filho, que é a luz, nós podemos ver. E não podemos reter só para nós essa luz. Temos que levar aqueles que ainda estão na escuridão. Caso contrário, estaremos fora do propósito de Deus. Não podemos viver o nosso mundinho particular enquanto temos vidas necessitando de salvação. Precisamos sair da escuridão. Os discípulos receberam uma ordem que é atual para nós. E foi o ide antes da ascensão de Jesus. O Senhor Jesus é a própria luz e Ele brilhará naturalmente através de nós. A partir do momento que nós nos rendemos a Ele, levamos o nosso correr e Ele passa a viver em nós, vai ser uma coisa natural, não é uma coisa que eu tenho que parecer. Não, é natural. Flui através de nós. Somos esse canal, irmãos, que Deus usa para levar a vida do seu Filho. E não podemos negligenciar a ordem do ide e a responsabilidade de sermos a luz do mundo. Em João 1, 8 e 9 diz assim: Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina todo o homem. Aqui já estava falando de Jesus. Que João, ele não era luz, mas ele veio antes de Jesus para testificar, como digo, para preparar o caminho, para quando essa luz chegasse. E para terminar, em Efésios 5:8 diz: Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Irmãos, nós éramos trevas. Que Deus encha o nosso coração de muito amor pelas almas, para que um dia eles também possam testemunhar que eles eram trevas, mas que eles receberam a luz da glória da pessoa de Cristo e foram transformados. Começando pelos nossos que ainda estão no mundo, que ainda jazem nas trevas. E que eles possam com alegria, que o Senhor nos capacite a andar como filhos da luz, e que sejamos luz para os que ainda estão em trevas.
Essa é a palavra, a meditação que o Senhor colocou no meu coração, que eu queria compartilhar. E tenhamos esse compromisso diante do Senhor. E que sejamos gratos por essa luz que nos resgatou das trevas. Mas que tenhamos também responsabilidade de amor por aqueles que ainda estão lá, necessitando receber essa luz. Deus abençoe e capacite a cada um para a glória dele. Amém.